A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 8, que tem como título A Promessa de Paz. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 8, a gente vai estudar sobre mais uma promessa que Deus fez na nossa vida e uma promessa que Ele cumpriu e está cumprindo ainda, que é essa promessa maravilhosa de nós termos paz, paz com Deus, paz de espírito, paz no sentido de descansar na salvação que nós já recebemos. Então, assim, a palavra paz na Bíblia tem um significado muito amplo. Então, a gente precisa estudar todos os aspectos dessa paz que reina no nosso coração. É a paz do Senhor, é a nossa saudação dos assembleianos, né? A paz do Senhor. Quando a gente fala assim, a paz do Senhor, a gente está apresentando ali algo muito profundo. A gente precisa compreender que paz é essa, qual é a paz que a Bíblia apresenta e que reina na nossa vida. Nós vamos falar de paz aqui no Antigo Testamento, apresentando aqui algumas passagens do Antigo Testamento que fala da paz de Deus, no Novo Testamento também, e linkando o Antigo com o Novo Testamento através da passagem de Isaías que apresenta o Messias como príncipe da paz. Então é muito importante nós entendermos esse versículo de Isaías e entendermos todas as passagens bíblicas que falam de paz, da paz de Deus na nossa vida, que tem a ver com a nossa salvação. Então, estudar sobre a paz é muito diferente do que o mundo faz por aí, que fala da paz como simplesmente uma ausência de guerra, uma ausência de conflito ou de problemas, mas não é somente isso, é muito mais amplo, né? É a paz que nós temos com Deus através do sacrifício de Cristo, é a paz que nós temos de descansar em Cristo devido à salvação que Ele nos deu. É isso que é paz e a gente precisa se aprofundar nesse tema. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza aqui que você vai aprender bastante, porque eu aprendi muito nessa lição. Vamos passar por cada tópico e subtópico explicando em detalhes a lição aqui da CPAD. Eu vou usar o slide em PowerPoint, o nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, é pronto para ser usado. Então você que é professor da EBD, quer ministrar uma aula de excelência na sua igreja, você pode adquirir o nosso slide, o nosso plano de assinatura e ministrar uma aula de excelência com esse slide que é editável, você pode modificar se quiser, é em PowerPoint, enfim, tem as animações e imagens de qualidade. Quem é assinante da EBD em Foco, acessa slide de adultos, de jovens e vários bônus, como slide de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos de vários temas. Nós temos experiência na produção desse material. Desde 2016 nós produzimos conteúdo, né, da revista CPAD, temos mais de 750 slides e disponibilizamos todos eles para você baixar. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o link para falar conosco no WhatsApp, tem um link do site, várias informações e materiais extras que a gente disponibiliza. Então vamos lá, vamos para o textuário da lição, que diz assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Então aqui a gente tem uma passagem muito conhecida, né, de Jesus, que ele fala da paz, a paz que ele deixa conosco, uma paz que é diferente da paz do mundo. E a gente precisa compreender, né, essa paz de forma muito mais profunda. Verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Então, nós precisamos deixar Cristo reinar em nossa vida e confiar que Ele está tomando de conta de tudo na nossa vida. E por isso nós temos paz. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em 3 livros da Bíblia, Números, Filipenses e 1 Pedro. Então a gente tem aqui Números 6, de 24 a 26, Filipenses 4, 6 e 7, 1 Pedro 3, 10 e 11. Então eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente volta nessas passagens e explica em detalhes. Introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Então, se Jesus ele é príncipe da paz, e essa paz é uma paz verdadeira, uma paz que realmente faz algum efeito na nossa vida, essa paz é para todos, é para a humanidade. Todo ser humano precisa dessa paz. Infelizmente, o mundo virou as costas para Deus e não quer ouvir o Evangelho. Mas aquele que crê no Evangelho, ele já tem essa paz. E o príncipe da paz já reina em seu coração. No caso, Jesus já reina em nossos corações. Por isso, nesta lição, estudaremos a respeito da promessa de paz que está presente na palavra de Deus. Então, é uma promessa, é algo que está no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós precisamos aí
assumir essa promessa, nós precisamos crer nessa promessa, nós precisamos participar dessa promessa, deixar essa promessa se cumprir na nossa vida. Tem a ver com a salvação que nós recebemos. Uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, não precisamos ficar com medo, não precisamos nos atemorizar, não precisamos ficar achando que, enfim, vamos ser condenados ou que a nossa vida vai de mal a pior. Não, estamos em Cristo, vivemos no reino de Deus, temos que ter segurança da nossa salvação, saber que Ele perdoou os nossos pecados, viver em paz com Deus, em paz conosco, em paz com os irmãos. Enfim, a palavra de Deus apresenta a paz como algo realmente muito profundo e essencial para a nossa vida. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. Então aqui a gente tem o resumo dos 3 tópicos dessa lição. Então primeiro a gente vai ver aí sobre o plano de Deus, né, de maneira geral, falando da paz de Deus, presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento. Depois a gente vai falar da paz na perspectiva do mundo, que é uma falsa paz, uma paz passageira, uma paz que realmente não faz sentido, não tem como você ter paz nesse mundo. E, por último, a gente vai falar sobre a paz que Jesus prometeu a cada um de seus seguidores. Tópico 1, a paz no plano de Deus. 1.1, o significado de paz. Então vamos começar aqui. No dicionário, encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz. Então, quais são os significados que a gente encontra lá? Tranquilidade, repouso, sossego. Aqui a gente observa que é um significado que todo mundo compreende. Nós falamos muitas vezes, quero paz, simplesmente quero paz na minha vida. Eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar aqui em repouso, eu quero estar sossegado. Isso aqui é muito importante e é fundamental. Então, sim, ter paz nesse sentido aqui é fundamental. Precisamos de dar uma pausa na correria do dia a dia, deixar um pouco o celular de lado, deixar um pouco ali as redes sociais, enfim, ficar tranquilo, quem sabe lendo um livro, descansando, buscando essa tranquilidade. Então, na correria do mundo de hoje, ter paz é essencial e é uma busca que todo mundo tem, todo mundo quer paz. Isso aí é fundamental. No Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. Paz representando tudo o que há de melhor para a vida. Então, Números capítulo 6, verso 26 diz assim: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, aqui a bênção sacerdotal, falando aí da paz, sendo finalizada com essa questão da paz, que do hebraico é shalom, e tem um significado muito amplo, como eu tenho falado desde o começo da aula. Então, aqui não é simplesmente paz de espírito, paz consigo mesmo, mas é um bem-estar, é saúde, é segurança, é prosperidade, é tudo de melhor que tem para a vida do ser humano. Então, isso está presente no Antigo Testamento. Aquelas pessoas que dizem que crente tem que viver em tribulação, crente tem que viver sofrendo mesmo e tudo mais, eu simplesmente acho que essas pessoas não leem a Bíblia. Porque a Bíblia fala disso aqui, fala de segurança, fala de saúde, fala de prosperidade. Não é errado falar de prosperidade. Muitas vezes a gente vê o pessoal da falsa teologia da prosperidade aí, pregando muita prosperidade e tal, aquela coisa toda, né, chegando a muitos absurdos. Então a gente meio que rejeita falar de prosperidade, mas não é assim. A gente precisa entender que a Bíblia fala de prosperidade. Deus quer que nós sejamos prósperos, sim. Não do jeito que aquele pessoal ensina, que tem várias heresias, mas a prosperidade na Bíblia é algo que está presente e é uma bênção para a nossa vida. Saúde, sim, Deus quer que nós sejamos saudáveis, vivemos uma vida saudável, segurança, então assim, bem-estar. Então é assim, o crente, ele deve buscar essas coisas, ele deve buscar essa vida tranquila, por vários motivos, por questões pessoais mesmo, diante dessa correria do mundo, né, você procurar ter um estilo de vida saudável, ter um local para morar, alimentação e tudo mais. A gente sabe que é difícil, não é todo mundo que tem acesso, mas deve ser uma busca. Então todos nós devemos buscar essa vida saudável e isso está interligado com a nossa vida espiritual. Então assim, ter paz é nesse sentido bem amplo mesmo. A paz que Deus apresenta é uma paz de bem-estar, é uma paz de saúde, uma paz de prosperidade, é uma paz de segurança da salvação, sabendo que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, pagou o preço do pecado e você não está mais condenado. Então é uma paz que abrange todos os aspectos da nossa vida. Então o cristão ele deve sim buscar esse estilo de vida, que é um estilo de vida de
paz. E isso vem somente através de Cristo Jesus, porque os problemas estão aí, as dificuldades estão aí. Não é você ignorar os problemas, não é que a gente não vai passar por nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas a gente vai saber enfrentar as dificuldades vivendo em paz sem se desesperar, como o mundo faz. Entende? Então, assim, quando vira dificuldade, você está em Cristo e aí você tem paz. O apóstolo Paulo, ele vivia uma vida de paz, de alegria, mesmo estando preso, sofrendo perseguição. Paulo falava de paz, falava de alegria, falava de prosperidade, ele falava de muita coisa boa, mesmo passando por várias dificuldades. Por quê? Porque ele estava seguro em Cristo Jesus. Sei que me alonguei um pouco nesse tópico aqui, né? nesse parágrafo especificamente, mas é que eu quero que você entenda realmente o significado de paz logo no início da aula, para que o restante da aula você vá aí processando melhor essa informação. Então vamos lá, no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Então Filipenses 4:6 diz assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Esse versículo a gente vai ler ele mais na frente, vai ler um pouco antes também, o versículo 5, mas enfim, aqui a gente já observa que o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses e, mesmo preso, ele fala sobre isso. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos, preocupados. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, que Deus possa conhecer todas as suas necessidades. Confie em Deus. Apresente a Ele com orações e súplicas, porque Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Então, a questão da ansiedade é um mal presente nesse mundo, mas que o cristão ele precisa compreender que não tem necessidade dele viver ansioso. Ele pode entregar tudo na mão de Deus, confiar em Deus. Então, paz aqui o apóstolo Paulo apresenta, né, a paz como sendo realmente essa segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos para o tópico 1.2, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 a 26 de número 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Então aqui nessa passagem, a gente vai ver aí a questão da bênção, que é algo presente no Antigo Testamento. Era muito importante, né, a questão da bênção. Se a gente lembrar ali da história de Jacó e Esaú, né, o Jacó ele foi abençoado, né? Isaac abençoou Jacó, entregou todas as bênçãos para ele. Quando Esaú chegou, aí o pai dele falou, olha meu filho, infelizmente não sobrou nada para você, não tem nada de bom para eu te entregar. Por quê? Porque a bênção já foi para um. Então não tinha essa de, abençoei um, agora tem que abençoar o outro. Então a bênção era como se fosse ali algo que passava de geração a geração. Então a bênção de Abraão passou para Isaac, que passou para Jacó, entende? Então assim, é algo sério. Então a questão da bênção é algo sério. Então quando a gente lê a passagem aqui de número 6, de 24 a 26, a gente vê a bênção do Senhor para os filhos de Israel. E essas bênçãos foi para Israel, não foi para outro povo. Então a gente tem aqui realmente algo extraordinário. Entre a bênção de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. Então assim, é uma bênção bem completa, né? Fala da proteção do Senhor, da misericórdia de Deus, e no final ele termina falando da paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olha só como é fundamental a questão da paz. Então aqui está, né, a paz de Deus presente nas bênçãos ali para a nação de Israel. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Então é uma palavra que tem um significado bem amplo. Não é uma paz qualquer, mas é uma paz completa, uma paz plena, de satisfação plena e felicidade em Deus. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. Então, as pessoas que vivem ansiosas são pessoas que não têm paz. A gente sabe que a ansiedade é um problema, muitas vezes é um problema de saúde, muitas pessoas procuram tratamento. Não estou minimizando aqui os problemas de ansiedade. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem problema de ansiedade é algo básico, simples, mas querendo ou não, a ansiedade é um
problema de saúde, no caso, saúde mental, que tem a ver com o pecado, no sentido, não que a pessoa pecou, mas da nossa natureza pecaminosa. Então, eu já falei sobre isso em aulas anteriores, né, quando a gente falou da cura divina. Então, eu apresentei ali bem claro, de forma bem clara, né, que as doenças estão presentes nesse mundo como resultado do pecado no mundo de maneira geral. E muitas dessas doenças poderiam ser evitadas se nós tivéssemos um estilo de vida mais saudável, mais feliz, alegre. Isso já é comprovado cientificamente. Então, assim, se você procurar ter paz com Deus, ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, viver uma vida alegre, confiar no Senhor, a chance de você ter ansiedade é muito menor. Não estou dizendo que ela vai ser nula. Existe essa chance, essa possibilidade? Sim, existe. No entanto, você consegue se livrar de muitas doenças simplesmente tendo um estilo de vida melhor, alegre, feliz e saudável. Entende? Então, assim, muitas pessoas adoecem justamente porque não cuidam dessa parte, né, da parte da saúde mental, vive preocupado com qualquer coisa, vê notícia lá do outro lado do mundo, já fica preocupado, é aquela ansiedade, aquela coisa. Isso demonstra uma certa falta de confiança em Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ir por esse caminho. Então, assim, se você tem problema de ansiedade, procure tratamento, não ignore o tratamento, se precisar tomar remédio, tome remédio, mas procure mudar um pouco a sua postura e confiar mais em Deus, confiar que o Senhor está contigo, que Ele está tomando conta da sua vida. Entregue os seus problemas a Deus, como o apóstolo Paulo disse ali em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entende? Entregue tudo em oração ao Senhor. Então, assim, vai te ajudar bastante. Eu tenho certeza que você vai eliminar isso da sua vida. A paz em número 6 revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar na sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, a ideia ali é que o povo caminhasse no deserto, mesmo diante de tanta dificuldade, mas confiando em Deus, e que chegasse na terra prometida também, ali satisfeito em Deus. Então, estado de plena satisfação em Deus, sabendo que está em Deus mesmo na dificuldade. Vamos para o tópico 1.3, a paz do Senhor. É a nossa saudação, né? O textuário traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, quando Isaías apresenta ali o Messias no capítulo 9, vale muito a pena você ler no início do capítulo 9 até chegar no versículo 6, ele encerra as características, as qualidades do Messias, dizendo que ele é o príncipe da paz. Então, ele resume tudo, né, o que Jesus é na nossa vida. Então, uma paz completa, uma paz plena, uma paz, né, que realmente garante aí a nossa comunhão com Deus. Isso aqui é fundamental, entender que paz não é simplesmente nós nos sentirmos bem, mas a paz é nós termos comunhão com Deus, porque Cristo já pagou o preço do pecado. Essa paz do Senhor Jesus é assunto do apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos. Então, observe que Paulo está preso, está ali passando dificuldade, mas ele escreve para a igreja e pede para que o povo daquela igreja, né, ou seja, a igreja quando fala que é o povo mesmo, que eles não fiquem inquietos, preocupados, né, pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, nosso Senhor. Agora eu vou continuar a leitura de Filipenses e ler o versículo 7 também. Vamos lá, versículo 6 primeiro. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então esse conselho aqui do apóstolo Paulo é fundamental para nós evitarmos qualquer tipo de ansiedade. Não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma, preocupados com aquilo que vai acontecer no futuro. Nem aconteceu ainda e você já está conjecturando o que vai acontecer, já está sofrendo de forma antecipada. Não é assim que funciona. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, assim, apresente a Deus, confie em Deus. E qual é o resultado disso? A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Tem uma paz plena, uma paz completa, uma paz que nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos explicar essa paz de Deus, mas ela vai guardar os nossos corações. Aqui, Paulo está apresentando essa paz perfeita, plena. Somente quem crê em Jesus como Salvador, somente os salvos vão ter essa paz. O apóstolo Pedro também reflete o mesmo ensino de Jesus no sentido de
levar a vida numa perspectiva de paz, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Então Pedro, escrevendo a sua carta, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11, fala assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então aqui Pedro apresenta a paz como algo que nós devemos buscar. Entende? A paz, ela está disponível, mas nós devemos buscar essa paz através de um bom comportamento. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. Se você quer amar a vida, se você gosta de viver, você quer curtir a vida da maneira que Deus agrada, refreie sua língua. Pare de falar mal dos outros. Então, assim, não falem engano, esqueça qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de ação que tenha a ver com calúnia, esqueça tudo isso, que os seus lábios falem coisas boas, que você compartilhe coisas boas. Nessa época de redes sociais, a gente vê aí gente que fica o dia inteiro vendo notícia ruim, coisa ruim, fake news, compartilhando só um monte de bobagem, em vez de usar esse tempo para curtir com a família, enfim, para fazer uma coisa boa, mesmo que esteja ali no celular, na rede social, que, enfim, assista um vídeo legal, uma coisa bacana, tenta aprender algo novo, tenta compartilhar algo bom, a palavra de Deus, tenta ver coisa boa, alimente-se com coisas boas, aparte-se do mal e faça o bem. Então, esse é o conselho de Pedro. Faça isso, entende? Tudo que é mal, tudo que é mentiroso, tudo que é enganoso, tudo que tem a ver com calúnia, com fofoca, com mentira, afaste-se disso, porque aí você vai sim alcançar essa paz. Então busque a paz e siga. É uma ação prática, você tem que fazer, você tem que agir. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas. Então compartilhe essa paz com outras pessoas. Tem a ver com convivência. Ser cristão é isso, é você conviver com o próximo. Amém? Então a gente encerra aqui o tópico 1, vamos para o tópico 2, a paz ilusória do mundo. Então no tópico 1 a gente falou de paz de maneira geral, falamos ali do Antigo Testamento, lemos uma passagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, e no terceiro tópico a gente volta para o que a gente falou no tópico 1, numa perspectiva do Evangelho. Mas enquanto isso a gente vai falar aqui dessa paz ilusória do mundo, que é o tópico 2. 2.1, uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, nos jogos, nas baladas e em falsas religiões. Então, assim, as pessoas querem paz, certo? Querem viver uma vida tranquila, querem buscar algo assim que refresca a mente, deixa mais tranquilo diante dos problemas, das dificuldades, e aí elas vão buscar isso onde? Nos vícios, nas bebidas. E a gente vê aí hoje a questão das bets, Tá a maior polêmica essa questão das bets, o pessoal debatendo, e eu não tive tempo ainda de gravar um vídeo sobre isso, até mesmo porque eu gosto de gravar sempre dentro do contexto da lição, e aí se eu gravar algo nesse sentido agora, eu vou perder um pouco o foco da lição. Mas é urgente falar sobre essa questão das bets, dos jogos, das apostas online, porque assim, irmãos, não tenho dúvida que isso é pecado. Não tenho dúvida, e crente que está envolvido com isso deve parar imediatamente, porque é um vício, traz vários problemas familiares, traz problemas financeiros, traz problemas psicológicos. Isso já se tornou um problema de saúde. A gente pode abordar isso aqui na perspectiva do Evangelho, que dá para mostrar assim claramente que é pecado, mas a gente pode abordar isso aqui numa perspectiva de saúde pública. Porque tá muito sério isso, muito sério. Milhões e milhões de pessoas estão se endividando, gastando dinheiro que era para colocar alimento em casa, que poderia dar uma oferta na igreja, ajudar um necessitado, alguma coisa do tipo, gastando com isso, com essas casas de aposta online. Isso é problemático e muitos estão buscando paz nisso aí. Já virou um vício em que a pessoa vai lá buscar uma tranquilidade, vai jogar mesmo sabendo que vai perder. Tem vários aspectos que a gente pode falar, mas é um tipo de vício e deve ser abandonado. Bebida, muitas pessoas procuram uma paz nas bebidas. Então tem gente que briga em casa, briga com o filho, briga com a mulher, aí vai pro bar beber, porque ele vai refrescar a mente. Então quer buscar paz nos vícios, na bebida. Aqui tem baladas, falsas religiões, juntamente com todo tipo de bebida, droga, tem a questão das baladas também. As pessoas querem amanhecer o dia numa balada porque acham que isso vai ser vantajoso, vai trazer algum benefício, vai fazer esquecer os problemas. Então o mundo busca paz
nesses meios pecaminosos que só destrói a saúde, destrói o relacionamento com Deus, né? Se tiver algum tipo de relacionamento, né? Porque muitas vezes nem isso tem. Mas enfim, a pessoa só vai se afastando cada vez mais de Deus através dessas coisas. Infelizmente, a questão do vício em droga também é algo muito sério na sociedade, a gente precisa combater isso. E muitas vezes as pessoas recorrem a essas drogas legais e ilegais buscando paz, buscando tranquilidade, mas isso não é possível. Ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem a capacidade de preenchê-las. É procurar preencher um vazio existencial com coisas passageiras, efêmeras, e isso não acontece. Essas lacunas não são preenchidas e a pessoa vai se afundando cada vez mais no vício e, enfim, chega até uma depressão e problemas muito mais sérios. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. Então, assim, tem pessoas que pensam que ter paz é simplesmente acabar com as guerras. Então, quando a gente acabar com as guerras, o mundo vai ter paz. Não, não é somente isso. A paz não é ausência de guerra apenas, não é ausência de dificuldade, não é ausência de problema apenas, tá? Faz parte, está no contexto, no entanto, é muito mais amplo. Estou falando desde o começo. A paz de Deus tem a ver com a salvação, tem a ver com o conforto que nós temos em Cristo, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Não temos mais com o que nos preocupar, não estamos mais em guerra com Deus. Porque antes nós estávamos afastados de Deus, debaixo da condenação eterna. E essa condenação vinha por causa dos nossos pecados. Agora, em Cristo Jesus, não temos mais esse problema, não temos mais condenação. Então, estamos em paz com Deus. Então, é muito mais do que simplesmente ausência de guerras. A Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa porque não tem como fundamento o que é eterno, celestial e divino, mas temporal, terreno e puramente humano. Então, a paz do mundo, ela é enganosa porque ela foca no temporal, no terreno, aqui e agora. E essa paz nunca vai ser alcançada. O mundo clama por paz. É guerra, enfim, com Israel, e é guerra com a Rússia, é guerra na Síria, é guerra na África, é guerra em tudo quanto é lugar. E a gente que crê no Evangelho entende que tudo isso é fruto do pecado, é resultado do pecado. Entende? Enquanto existir a natureza pecaminosa, essas coisas vão continuar acontecendo. É ilusão achar que isso vai deixar de existir. É claro que nós temos que lutar pela paz. É claro que nós temos que nos posicionar contra as guerras. Já falei sobre isso aqui em vídeos anteriores, deu uma maior polêmica aí, enfim. Né? Eu sou contra as guerras, sou contra esses ataques. Devemos acabar com as guerras, criar mecanismos para que não tenha mais guerras. Isso aí é algo que nós devemos sim lutar. Nós devemos estar engajados nessa luta. No entanto, devemos ter a consciência de que tudo isso acontece por causa da natureza pecaminosa, porque o pecado entrou no mundo, manchou todas as pessoas, afastou as pessoas de Deus, e aí o resultado são guerras, mortes, doenças e tudo mais. Vamos ler a passagem de João 14, 27. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz de Deus, a paz de Jesus, ela é uma paz completa, plena, diferente da paz do mundo. Você continua vivendo nesse mundo, você continua vivendo diante de todos os problemas que esse mundo oferece, que tem aí, mas você tem paz, você descansa em Deus, porque você sabe que Deus está contigo, que Deus está no controle de todas as coisas. Se você ficar preocupado com tudo que acontece no mundo, vai ter ansiedade, depressão, vários problemas, você nunca vai ser feliz. Para ser feliz, temos que estar em Cristo Jesus. O que Jesus oferece advém da eternidade e, por isso, preenche todas as nossas necessidades, independente das circunstâncias que vivemos. João 7,38. Crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, assim, rios de água viva vão correr do nosso ventre. Por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Temos a paz de Deus na nossa vida. Então, tudo está na mão dele, está no controle dele. Eu não preciso me preocupar com nada. A paz do Senhor Jesus não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Então, é uma paz completa, uma paz plena, uma paz que está relacionada à salvação que ele nos deu, ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, assim, nós temos que descansar em Cristo Jesus, porque ele toma de conta da nossa vida. 2.2. A paz das obras da carne.
A carta aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne que muitas vezes expressa a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas, e muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Então, assim, muitas pessoas acham que, se viverem nos prazeres do mundo, satisfazendo a carne, vai ser feliz. Então vamos ler aqui a passagem de Gálatas 5, 19 a 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quem vive na prática de tudo isso aqui que foi listado é porque nunca se converteu, não vai herdar o reino, não participa do reino. Inveja, heresia, ira, peleja, inimizade, tudo isso aqui é coisa do mundo, obra da carne. Tem aqui uma imagem, né, que ilustra bem isso, né? Tá o eu, né, sentado ali numa cadeira, né, e todas essas coisas apontando, né, para ele. Então, o eu ali, né, é o egoísmo, é uma pessoa egocêntrica, que confia em si mesmo e não confia na salvação em Cristo Jesus. Rejeitou a salvação. Então, essa pessoa vai praticar as obras da carne. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Então, isso aqui é algo que os estudiosos falam muito, né? Questão do vício, quando a pessoa ela usa uma droga, qualquer que seja droga, lícita ou ilícita, ela tem um pico ali de felicidade, de alegria, né? É liberado alguns hormônios, algumas substâncias no cérebro, a pessoa tem aquela adrenalina, aquela alegria. E aí, quando ela usa a segunda vez, é procurando a mesma alegria que teve na primeira vez, mas ela não alcança. E aí, quando passa o efeito, vai lá embaixo. Aí o desejo de usar é maior ainda. Aí usa de novo, procurando ter aquele primeiro contato, igual o primeiro contato, o primeiro efeito, mas nunca alcança. Nunca é igual ao primeiro efeito. E isso vai, né, gerando esse ciclo vicioso. Então a pessoa vai sempre buscando, né, ter, né, aquele mesmo prazer inicial. E toda vez que passa o efeito, volta lá para aquele buraco mais fundo ainda. Então, assim, é algo que vai piorando cada vez mais. Isso tem a ver, né, com os jogos de azar, com bebidas, com drogas, enfim, todas essas coisas que a gente já citou anteriormente, né? Tudo isso é uma coisa que o ser humano vai tentar preencher o vazio e vai cada vez mais se afundando. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz e, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Então, tem gente que pensa que vive uma vida feliz, mas não vive. Não tem como ser feliz vivendo dessa maneira, sendo escravo do pecado. Lê do engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Então, não tem como a pessoa viver na prática do pecado e desfrutar de uma verdadeira paz. A paz que o mundo oferece é passageira e não preenche todo o vazio do ser humano. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo, como está em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quem vive no mundo faz o desejo da carne, faz o desejo de Satanás e faz o desejo do mundo. São filhos da ira, condenados por causa dos pecados. 2.3. Uma falsa paz. Ensinando a igreja em Tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo dentro de um contexto escatológico, ele está falando lá da grande tribulação. A gente vai avançar aqui, ó. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação. Quem já estudou um pouco de escatologia, talvez esteja já familiarizado com esse tema, né? Mas se você não estudou, aqui no EBD em Foco a gente tem um conteúdo sobre escatologia. Eu vou apresentar aqui rapidinho, né, só para você ver o que a gente tem. Deixei aberto aqui. Então aqui a gente tem todos esses slides, né? Então da lição 1 aqui até a lição 13, sobre escatologia, introdução à escatologia, escola escatológica e tal, né? Eu abri aqui um dos slides, que é para você ver, né, que é esse aqui, sobre
a grande tribulação, né? Então esse aqui é o slide da grande tribulação, e aqui a gente tem, né, um pequeno diagrama aqui que apresenta, né, como que vai ser o arrebatamento da igreja. Aí vai ter esse período de 7 anos em que o anticristo vai se manifestar, né? Então aqui a gente tem 3 anos e meio de uma falsa paz, que ele vai reinar, que o anticristo vai liderar, né? E depois 3 anos e meio de grande tribulação, né? A ira de Deus vai ser derramada desses 3 anos e meio, e depois tem a vinda de Jesus em glória. Então aqui está bem detalhado, né? Então, assim, se você quer entender mais sobre isso, esse slide está disponível para quem é assinante do EBD em Foco. Quem é assinante tem acesso a esse slide aqui, está lá disponível. Então, aqui tem uma parte que fala dessa falsa paz, que é justamente, né, esse período, né, logo após o arrebatamento da igreja, né, que será nesse ambiente que o anticristo surgirá como a grande solução do planeta, resolvendo os problemas políticos e sociais. Então aqui o anticristo ele vai aparecer como esse que resolve tudo, né? Ele que está lá presente para resolver tudo, e aí vai ter essa falsa paz nesse contexto escatológico, né? A gente sabe que isso aí é algo passageiro, logo depois vem a grande tribulação, né? Uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Então essa falsa paz ela vai ser algo aparente, superficial, vai passar logo, vai passar rapidinho, né? Então, quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece realmente o que a Bíblia diz sobre isso, não sabe o que vai acontecer, e aí, enfim, quando chegar esse momento, pode se comprometer com essa falsa paz. Vamos dizer assim, uma falsa paz hoje, nos dias de hoje que o mundo oferece, e essa falsa paz também que vai acontecer lá no contexto escatológico. Mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Então a paz de Cristo, ela é verdadeira, ela é completa, plena e ela dura por toda a eternidade. Amém? Então a gente encerra aí o tópico 2, falamos um pouco dessa paz que o mundo oferece, um pouquinho aí de escatologia, não muito, né? Então, se você quer se aprofundar, a gente tem no EBD em Foco esse material de escatologia. Agora vamos para o tópico 3, a paz que Jesus prometeu. 3.1, o príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Então, assim, Isaías foi um dos profetas que mais falou do Messias e que mais deu detalhes sobre o Messias. Então, se você lê Isaías 9, Isaías 53, a gente já comentou aqui Isaías várias vezes nas lições aqui da EBD, nessa revista mesmo a gente já comentou, ele apresenta detalhes desse Messias que vem ao mundo, e uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. Então, assim, tudo que Isaías profetiza cumpre-se em Cristo Jesus. Então, Jesus é o cumprimento de todas aquelas profecias, inclusive dessa aqui, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, que Jesus é o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Eu entendi aqui que o escritor da revista colocou no contexto escatológico, né? No contexto escatológico, quando Jesus vir ali em glória, a vinda de Jesus em glória, vai estabelecer aqui na terra o reino milenial. Então, o milênio vai ser um período de paz, 1000 anos de paz, Cristo reinando aqui nessa terra. Então, vai ser o único período em que realmente vai ter paz. Tá? A paz verdadeira vem somente em Cristo Jesus. No entanto, hoje nós já desfrutamos dessa paz. Então tem uma paz plena, completa e física, né? No caso uma paz que vai acontecer com a presença física de Jesus aqui nessa terra, no milênio, mas hoje Cristo já reina em nossos corações. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Então o príncipe da paz é nesse sentido de que ele trouxe paz para o mundo e essa paz já está presente. Porque assim, Cristo reina. Ponto. Se ele reina, eu devo confiar nele e não ficar preocupado com nada. Então eu tenho paz em Cristo. Eu tenho que confiar nele porque ele toma de conta da minha vida. Ele morreu por mim, pagou o preço dos pecados. Eu não tenho que me preocupar com nada, não sou mais condenado. Então a paz é plena, completa, perfeita. Entende? A paz de Cristo existe hoje. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Então, somente Cristo pode dar uma paz verdadeira, mas nós precisamos confiar em Cristo Jesus. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. Então, João 14, 27, mais uma vez, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se
atemorize. Então esse versículo aqui ele tem que ser repetido o tempo todo. Não se turbe, não fique preocupado, não fique com o coração cheio de preocupação, de ansiedade. Não, nem se atemorize. Eu vos dou a minha paz. Então a paz de Cristo deve reinar em nossos corações. Tópico 3.2, uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer à ordem de Deus. Então aqui a gente tem a passagem de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Eu coloquei aqui somente o versículo 6 e 7, por causa do espaço no slide, mas é uma história conhecida, né? Então vamos ler aqui. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui a gente observa que Adão e Eva estavam vivendo em paz. Realmente não tinha nenhum problema ali, tudo perfeito, tudo agradável. E ali eles resolveram dar ouvido à serpente, e por causa disso, eles foram iludidos e desobedeceram a Deus, comeram do fruto, que era proibido, e por isso eles pecaram, caíram, né? Então, no caso ali foi o pecado de desobediência, os olhos foram abertos, conheceram que estava nus, foram se vestir. Então, assim, a partir daí, a gente começa a ver tudo indo de mal a pior. Então o mundo vai piorando cada vez mais por causa da entrada do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Então nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Então Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós entendemos essa passagem como o primeiro anúncio do Messias. Então, assim, aqui tem a promessa daquele que vai nos redimir. Aqui já tem a promessa daquele que vai resolver o problema do pecado. E eu tenho um entendimento de que Deus não foi pego de surpresa. Entende? Assim, ele já tinha planejado tudo. Então, mesmo a queda já estava ali, enfim, prevista, né? Então, Deus já sabia que isso ia acontecer. E o plano de salvação já tinha sido arquitetado. É claro que é um tema bem complexo e difícil de falar, né? Mas, enfim, Deus já tinha esse plano de salvação. Em Apocalipse, capítulo, acho que é 13, versículo 8, se não me falha a memória, diz que o Cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, Deus já tinha esse plano de salvação. E aqui esse plano é revelado logo após a queda. Então, essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a paz com Deus é justamente a ausência de guerra contra Deus. É porque nós estávamos com as costas viradas para Deus, ofendendo a Deus com os nossos pecados, porém Cristo morreu na cruz do Calvário e nós fomos justificados pela fé. E a partir desse momento nós temos paz, agora comunhão com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus, não estamos mais com as costas viradas para Deus, não. Agora a nossa posição diante de Deus é diferente. Por meio de Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos essa paz deve reinar na nossa vida. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez a igreja. Então a igreja surge da união de gentios e judeus, todos unidos em Cristo. Vamos ler aqui a passagem de Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aqui é uma passagem bem ampla, bem complexa, que a gente precisa de mais tempo para explicar, mas que, enfim, resumindo, o que Cristo fez foi acabar com aquela separação de judeus e gentios. Agora todos os povos é um povo só, e esse povo agora é a igreja. Então quem crê em Jesus como Salvador pertence à igreja, não importa se é judeu, se é gentil. E ele fez a paz. Então no início ele fala, porque ele é a nossa paz. E no final, fazendo a paz. Então, paz aqui também tem a ver com a criação da própria igreja. A igreja surgiu justamente nesse contexto, né, de paz. Agora não existe mais inimizade, é
paz. Todos os povos é um povo só em Cristo Jesus. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está no alcance de todos que nele creem. Então, a paz de Cristo está aí presente, basta nós crermos em Cristo Jesus para desfrutarmos dessa paz. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade. Como está em Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, todos nós somos pacificadores, todos nós que cremos em Jesus como Salvador. As bem-aventuranças ali são as características daqueles que participam do reino. Então, se nós participamos do reino, nós devemos sim ser pacificadores, buscar a paz. Tópico 3.3, uma promessa que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses 4,6, que a gente já leu anteriormente, vamos ler novamente aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e com ação de graças. Então, assim, nós precisamos confiar em Deus, que essa paz, que excede todo entendimento. É uma paz que nossa mente não tem a capacidade de compreender, mas sim, nós temos a capacidade de viver essa paz, de participar dessa paz. Então, ela vai nos acalmar diante dos problemas e nos capacitar para enfrentar os problemas. Porque nessa passagem, o apóstolo Paulo não está falando de ausência de problemas. Não, ele está falando que o problema vai vir, vai acontecer. Porém, isso não deve nos deixar ansiosos, inquietos, e sim, nós devemos confiar que Deus vai tomar de conta de todos eles. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Então, assim, Pedro, ele confiava tanto na paz de Deus que mesmo preso estava dormindo, tranquilo, sabendo que Deus estava tomando de conta dele. Vamos ler o texto aqui de Atos, capítulo 12, versículos 5 a 7. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Olha só a situação. 2 soldados ligados a Pedro por 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Então observa que o anjo do Senhor liberta Pedro. Mas assim, alguém pode questionar: mas o anjo do Senhor não apareceu para mim. Mas isso aqui foi o contexto da igreja primitiva. Porque isso não acontece mais nos dias de hoje. Sim, eu já dei meu ponto de vista sobre isso naquela aula que a gente falou sobre curas, milagres. E reforçando aqui, eu creio sim que muitos milagres acontecem nos dias de hoje. Que muitos milagres, eles são assim extraordinários e a gente não percebe o quanto são extraordinários. Entende? Às vezes a gente quer ver o fogo caindo do céu, quer ver o anjo do Senhor aparecendo, mas assim, Deus vai operar na nossa vida de várias maneiras diferentes. Deus vai operar na nossa vida, às vezes de uma forma muito sobrenatural, mas às vezes de uma forma simples, que a gente acha que não é sobrenatural, mas é. Eu vou dar um testemunho aqui que não é meu, é um testemunho de um casal que uma vez foi na igreja que eu estava congregando, e eu acredito que eles estão falando a verdade. Eu não acho que eles mentiram. É rapidinho, tá? Vamos encerrar a aula aqui. A irmã contou o testemunho lá na igreja, né? Ela estava com o marido dela, ela pregava, o marido dela cantava, enfim, ela contou assim, que uma vez ela foi para uma festa de aniversário, pegaram um ônibus na cidade, acho que era em São Paulo, enfim, e aí eles foram no ônibus e quando desceram do ônibus, esqueceram a bolsa com os pertences no ônibus. E foram para a festa. Quando chegaram na festa, eles perceberam que a bolsa tinha ficado no ônibus. E aí, enfim, não tinha mais o que fazer, né? Ficaram assim, tristes, né? Preocupados e tal. Tinha várias coisas importantes na bolsa. Era uma bolsa, aquela bolsa que a mulher carrega, né? Que tem tudo dentro. Tá bom, quando terminou a festa, eles entraram no ônibus para voltar para casa. Quando ela entrou no ônibus, ela viu a bolsa no mesmo local. Aí ela saiu correndo, alegre, feliz, e falou: minha bolsa tá aqui ainda. Aí o cobrador falou assim: ei, não mexa nessa bolsa, porque esse ônibus já deu várias voltas e tinha um homem sentado segurando essa bolsa. E esse homem desceu agora que vocês subiram. Aí ela falou assim: não, essa bolsa é minha.
E aí deu aquela confusão toda. Quando abriu, viu os documentos dela, viu todos os pertences, realmente a bolsa era dela. Então, assim, quem era que estava segurando essa bolsa? Considerando que esse testemunho é verdadeiro, né? A irmã contou lá na igreja, eu estava presente, considerando que é verdadeiro, né? Então, assim, algo sobrenatural aconteceu ali. Será que foi o anjo do Senhor? Quem era aquele homem que estava segurando aquela bolsa que não deixou ninguém levar? Entende? Então, assim, muitos milagres acontecem assim nos dias de hoje. E quando a Bíblia fala de anjo, às vezes a gente pensa naquele ser com asa brilhando. Às vezes não. Quando o anjo do Senhor aparecia para Abraão, era uma pessoa normal, uma pessoa comum. A palavra anjo significa enviado, entende? Então tem todo um debate sobre essa questão, né, da presença dos anjos. Então, assim, muitas vezes você realmente foi ajudado por um anjo e não sabe. Não sabe, talvez você não sabe. Então, assim, tem essas coisas que acontecem nos dias de hoje, assim. Tem muitos milagres extraordinários, mas o foco aqui é Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Então Jesus, né, deixa bem claro, em mim, somente em mim, vocês vão ter paz. Tá? No mundo, vocês vão ter aflições. Não pense que as pessoas do mundo estão mais felizes, estão mais alegres. Não pense isso. Eles vivem em aflições. Quem está no mundo só tem aflição. Tá? No mundo aqui não é o planeta Terra. O mundo é o sistema pecaminoso. Esse sistema pecaminoso. Quem vive nesse sistema só tem aflição. Então, Jesus venceu, nós também podemos vencer. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Então, Jesus nos capacita para vencer as aflições, porque Ele nos dá essa paz verdadeira. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Então, muitas vezes nós sofremos porque não confiamos em Jesus. Não confiamos no milagre. Não confiamos que Ele está conosco, tomando de conta da nossa vida. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente, que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Então, assim, diferente da paz do mundo, que é passageira, que é rápida, que é algo momentâneo ali, a paz de Cristo é permanente. Ou seja, vivemos em um estado de paz, um estado permanente de paz. E esse estado ele não é perturbado por nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância exterior deve atrapalhar a nossa paz. Porque essa paz, ela é a paz de Cristo. Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Entende? Então, assim, já foi resolvido. Nós temos a paz de Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Foi isso que Jesus falou. Amém? Então, encerro aqui. A gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E, mais uma vez, reforçando nosso site, ribeirãoemfoco.com, nosso WhatsApp. Então, acesse aí o nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Temos muito conteúdo de qualidade para você na EBD em Foco. Quem é assinante acessa slide de adultos, de jovens, vários bônus. O slide de escatologia que eu citei aqui, você pode baixar lá. Quem é assinante da EBD em Foco tem acesso a esse slide. Conteúdo de qualidade. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.